Pessoal, vamos falar agora, sei que vocês estão querendo ouvir sobre isso, ações, fundos imobiliários, ações, fundos imobiliários. O que a gente tem que saber sobre ações e fundos imobiliários? Pessoal, esses ativos, eles vão entrar na categoria que eu falei atrás, são investimentos que, no geral, não é... Claro que algumas coisas você tem que saber, então, se você passou no Ancor, ou vai estudar para o Ancor, você já vai estudar isso. Tem que saber ali se a ação 3 é ON, 4 é PN, 11 é misto, tem que saber essas coisinhas, né? São as units. Não é tão relevante isso, mas tem que saber. Tem que saber, base, isso é tranquilo. Tem que saber, aí eu vou falar mais de imposto, mas tem que saber sobre imposto, até 20 mil não paga imposto, umas regrinhas básicas, tem que saber. Agora, o mais importante, o que é aprender sobre ações e fundos imobiliários? É acompanhamento. Você tem que acompanhar, você tem que saber os preços, tem que saber ali, ó, Vale está no patamar hoje de R$70, 3 meses atrás, 4 meses atrás estava 100. E claro, não precisa saber o passado, pode só ir acompanhando daqui para frente. Então vai acompanhando os preços, é bacana você deixar ali no seu aplicativo ou na sua tela o gráfico para você ir dando umas olhadas. Acompanhe principalmente o Ibovespa. O Ibovespa está quantos mil pontos? Está 98 mil pontos, está 102, está 110. Todo dia você tem que dar uma olhada ali quanto está esse índice, né? Tanto para o Ibovespa quanto para o dólar. Isso é a noção, você vai pegando a noção de como está o mercado, quanto está o mercado. Isso vale muito dinheiro para o seu cliente, isso vale dinheiro para você, tá bom? Isso é importantíssimo. Ir acompanhando os ativos. Aí eu tenho uma dica essencial, isso é o que você vai fazer. Não sei se você vai seguir exatamente essa que eu vou te passar, mas olha aqui, deixa eu pegar... Pessoal, vocês têm que acompanhar. Eu gosto muito do Stock Pickers, os caras não estão me patrocinando, infelizmente, né? Se quiserem, poderiam. Eu já faço propaganda de graça para os caras. Mas assim, eu acho uma fonte de conhecimento inesgotável esses caras. Então, por exemplo, olha, áudios que você deveria assistir. Tem aqui, ó, do Stock Pickers, podcast, tá? Por que invisto em TOTOS? 27 minutos. Então você vai lá, tem que colocar ali, ó, no foninho, tá indo na academia, tá fazendo uma caminhada. Bruno, eu não faço caminhada. Deveria fazer, começa a fazer e você vai estudando enquanto isso. Por que invisto em TOTOS? Por que invisto em Eletrobras? Ambipar e Taesa, as teses de Elocruz. Por que invisto em Ômega Energia? CLC Agrícola, Sabesp, Petrobras BBAS3, Marisa. Tem vários vídeos aqui, pessoal, explicando o discurso dessa ação. É isso que vocês vão precisar começar a aprender. Vocês têm que aprender ali, olha, o que é a empresa, o discurso que você vai levar para o seu cliente. Bruno, mas é muita ação. Sim, a gente não vai saber de tudo, a gente não vai saber tudo de todas, não precisa. Se souber, bacana, mas não precisa, tá? Até uma coisa que o assessor de investimentos tem que aprender a fazer é virar para o cliente em determinados momentos e falar assim, olha, essa ação eu não conheço, eu não estudei tão a fundo sobre ela, vou estudar e depois eu te devolvo. Nada demais, pessoal. O cliente fala de uma empresa lá, CLC Agrícola. Olha, essa empresa especificamente, cliente, eu não conheço, mas eu vou estudar e te devolvo. Pronto. Né? Você tem que falar assim, eu não conheço profundamente, porque às vezes o cliente quer um conhecimento raso sobre o assunto, e a gente não pode ter, a gente tem que realmente estudar. Então aí você pega, pesquisa aí, estuda sobre o ativo e depois você devolve para o cliente. Agora, saber sobre ações é muito sobre isso. Você tem que toda semana ficar ouvindo esses áudios. Se não quer ouvir o Stock Picker, sei lá, vê outros aí, pega algum youtuber. Só cuidado que tem muito youtuber que fala muita borracha, né? Aqui normalmente são gestores, pessoas que realmente entendem sobre o mercado, então eu iria mais por aqui ou pelo canal oficial da sua corretora, né? Esse é o jeito melhor. Cuidado de ficar ouvindo aí youtuber falando borracha sobre ação, falando o que ele pensa sobre ação, porque tem muitos que sabem, mas tem muitos que só falam besteira. Então, vai acompanhando. Isso vale para ações, isso vale para fundos imobiliários. Fundos imobiliários, um que eu gosto bastante é o Professor Baroni. Cara, segue o Professor Baroni nas redes sociais. O cara tá sempre produzindo conteúdo sobre fundos imobiliários. Vai ouvindo. De novo, põe ali o fonezinho, fica ouvindo enquanto você está fazendo outra coisa. Bruno, mas aí eu não vou me concentrar, eu preciso anotar. Não vale a pena, porque assim, muitas vezes o que vai acontecer, igual, você vai ouvir o áudio sobre Sabesp. Muitas vezes você não vai investir em Sabesp, nenhum cliente seu vai perguntar, não vai ser muito útil, né? Algumas empresas são mais importantes, tipo Vale, Petro, os bancos,
Minerva, Marfrig, alguns frigoríficos. Essas empresas é importante todos saberem quase que decor o speech sobre a empresa. Outras, é assim, vai ouvindo, às vezes você guarda alguma informação, aí um dia seu cliente fala, você solta um dado interessante sobre aquela empresa e vai agregar bastante para você. Você vai ficar bem na fita se você souber bem sobre essas ações. E aprender sobre ações, gente, é estar acompanhando, é fluxo, não é matéria de faculdade, não é tipo, estudei, vou fazer uma prova sobre. Não, é sempre estar se atualizando. Toda semana, todo dia, você tem que estar consumindo esse tipo de conteúdo. E aí eu já vou entrar nesse assunto também. Isso vale para ações e fundos imobiliários. Isso vale também para outros indicadores do mercado. Então tem sempre que estar vendo quanto está o dólar, quanto está a taxa Selic. Isso você tem que saber. A cada 45 dias tem reunião do Copom e a taxa Selic sobe, cai, então muda. Você tem que decorar, tem que saber quanto está a Selic. Bruno, tem dificuldade de guardar. Normal. Cola na sua mesinha, cola na sua lousa, cola em algum lugar. Outra coisa, as ações e fundos imobiliários que você deveria saber muito sobre são as recomendadas pela sua corretora. Então, por exemplo, sua corretora tem uma carteira de ações. O que você deveria fazer é, pega essa carteira de ações, estuda mais profundamente essa carteira de ações. Então assim, Bruno, quero aprender, por onde eu começo? Pega a carteira de ações da sua corretora, 10 ações, por exemplo, estude elas. Faça um resuminho sobre cada ação, por exemplo, já está ótimo, pessoal. Se você souber bem a carteira de ações da sua corretora, que é a que você deveria passar para os seus clientes, 90% do caminho andado. As outras ações são extras para aquele cliente que pergunta, que quer saber um pouquinho mais sobre algumas ações especificamente. Lembrando que, pessoal, a maioria dos clientes tem conhecimento baixíssimo sobre o mercado, baixíssimo sobre ativos, então não se preocupe tanto. Uma lida que você deu às vezes sobre uma ação já é muito mais do que aquele cliente seu sabe sobre o assunto, sabe? É muito raro ter clientes com grande conhecimento. E assim, talvez no começo isso aconteça, mas depois que você tem um tempinho ali como assessor, que você está fazendo aquilo todos os dias, pessoal, o cliente não vai saber nada perto de você. Um cliente que trabalha com outra coisa, que pega o final de semana e vê uns vídeos ali no YouTube, ele não tem nenhum conhecimento perto do que você deveria ter se você faz tudo isso aqui que eu te falei, beleza?